Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Pontos para o Futuro. Hoje temos connosco uma pessoa incontornável da nossa sociedade, Jorge Silva Carvalho. É especialista em inteligência, segurança e geopolítica, tendo sido diretor-geral do CIED e exercido funções no Serviço de Informações de Segurança, no SIS. Licenciado em Direito com pós-graduações em Estudos Europeus e Gestão de Empresas, é coordenador científico do ISCAC, Coimbra Business School. Desde 2011 tem desempenhado funções como administrador e CEO em diversas empresas e é autor de livros e artigos sobre segurança, estratégia e inteligência competitiva. Jorge Silva Carvalho, seja muito bem-vindo. É muito nos honra aqui a tua presença, e, portanto, bem-vindo aqui a este podcast. Prazer é meu, talvez. Seja bem-vindo. Muito bem. Jorge, podemos então começar esta nossa conversa tendo em vista a procura e a busca de reflexões profundas que estabeleçam pontes para o futuro, que, neste caso, a todos nós, nos dias de hoje, nos fazem refletir para onde vamos, não é? Para onde vamos. Jorge, como foi a transição da tua carreira dos serviços de inteligência para o setor privado? Que aprendizagens trouxeste desse universo para a gestão empresarial? Uma pergunta engraçada, mas difícil às vezes de responder. Eu tive a sorte de trabalhar numa entidade durante 21 anos, numa entidade em que desde cedo não estávamos submetidos a um conjunto de regras laborais. Ah, eu desde os meus 24 anos, que trabalhar 12 horas por dia era o banal. O banal, não é? Trabalhar durante a noite, como saber onde começamos o dia e não saber onde é que acabamos, também era banal. Eu passei a ter, ao fim de um ano, passei a andar sempre no carro com uma mala, preparado para viajar, preparado para saber que acordava hoje, podia estar em Lisboa, no dia seguinte podia estar em Madrid, ou podia estar no País Basco, ou onde quer que fosse, como aconteceu várias vezes. Quando deixei os serviços de informações, deixei já numa posição diferente, era diretor-geral de um deles, e portanto a figura de topo, o CEO dos serviços. Mas não obstante, eu também não deixava. O trabalho de escritório é um trabalho fundamental. Para lá do trabalho de representação, para lá do trabalho relacionado com as relações internacionais, com o falar com os nossos serviços congêneres, com as entidades políticas do governo português, das forças e serviços de segurança. Há todo uma outra área de trabalho que é Claro. o trabalho de back-office. Sim. O ler relatório, o estudar os relatórios, o rever tudo. Quando se trabalha por gosto, quando o trabalho é uma paixão, nós não temos limites, verdadeiramente. Temos o limite da nossa capacidade física e da nossa família, que foi uma coisa que sempre, talvez a única coisa que de alguma forma punha algum travão nessa participação. Há quem diga que eu era até, alguns críticos meus, que eu era um bocadinho obsessivo-compulsivo nessa matéria. Workaholic. Um workaholic nunca fui, porque não dependia do trabalho. Não dependia do trabalho, não ficava viciado, não acordava para o trabalho. Mas é impossível, quando se gosta de uma coisa e quando se vive os assuntos a fundo, é impossível não dedicarmos tudo aquilo que nós temos de melhor a essa atividade. E era o que acontecia. Portanto, quando transitei para o serviço, para as empresas privadas, achei que mesmo os meus colegas e sócios, acionistas, colegas da administração que me diziam: não, isto é um trabalho muito duro. Eu achava que aquilo era um walk in the park, era um passeio no parque. Na prática, não, hoje temos de trabalhar até às 8. Sim. E depois passei a ter fins de semana, passei a ter fins de semana Passaste a ter a vida. planear as experiências, passei a ter alguma vida. Em contrapartida, também se introduz uma nota de informalidade, porque eu hoje, embora eu respeite muito as questões laborais e os direitos dos trabalhadores, e respeito sobretudo a diferença entre a vida privada e a vida profissional, mas também acho que há um critério de avaliação para as pessoas que se dedicam. Ou seja, o trabalho não tem que ser o melhor do trabalho, não tem que ser feito dentro de quatro paredes num escritório. Dependendo das funções, dependendo do tipo de trabalho, o que nós temos que avaliar é se as pessoas entregam, se as pessoas fazem o deliver daquilo que é o objetivo, em que escalão for.
seja num escalão de base numa hierarquia, seja num escalão de topo. Aquilo que eu procuro nas empresas são as pessoas que dão um bocadinho mais às pessoas que se inteiram e que têm uma coisa que eu gosto, e perdoe-me aqui mais uma vez o anglicismo, aquilo que é o ownership, a propriedade da função. E nós podemos ter alguém que está na portaria de uma empresa e ser o dono daquela função. E eu, mesmo que ser o dono da empresa, como me deparo com essa pessoa e que ele me diz: "Doutor, tem que fazer isto porque as regras que o doutor fixou são estas." São procedimentos. São procedimentos. É procedimentos, tem que ser Essa pessoa se sente o trabalho, se sente a sua função, se tem essa propriedade, esse ownership da função, eu não quero saber mais. Ele só está a fazer aquilo que é determinado fazer. Aliás, Mas pegando aqui nestas tuas palavras que eu achei interessantíssimas e belíssimas, eu como CEO das minhas empresas, o que eu mais gostava, o que eu mais gosto é de ver pessoas que me dizem stop, não é isso que diz o procedimento. Porque nós como CEOs muitas vezes não estamos lembrados qual é o procedimento X, Y, Z, não sei aquilo de cor e salteado, mas cada um nas suas tarefas deve saber de cor e salteado, e isso marca a diferença efetivamente nas empresas, não é, João? sem dúvida. Além do ownership da função, aquilo que mais procuro é encontrar pessoas que me digam e que me saibam dizer: o doutor pediu-me isto, o Jorge pediu-me isto vai estar feito, quando é que é para entregar?" Claro. A sensação de alguém que pede alguma coisa a alguém e pode relaxar sabendo que essa pessoa vai cumprir, É pá, isso ou então, não cumprindo, vai avisar a tempo que não consegue cumprir por isto ou por aquilo. Porque para quem coordena, para quem lidera, o grande problema, o maior problema é a imprevisibilidade. é não estás descansado. Não estar As descansado. coisas não vão acontecer se tu não tiveres isso. É isso mesmo. Isso é o maior problema do líder. Nos serviços de informações, nas operações em particular, essas questões não podem acontecer, como nas Forças Armadas, nas operações especiais. Nós dependemos uns dos outros ao limite. E, portanto, as coisas têm que estar perfeitamente alinhadas, os procedimentos são para ser seguidos automaticamente, mas também tem que haver uma confiança, não é cega, mas é uma confiança muito bem estruturada naquilo que o outro pode trazer para cima da mesa. E, portanto, eu sei onde é que acaba a minha função e onde é que começa a função do outro. Mas para que eu sinta essa confiança, o outro tem que ser de confiança, não é? E essa procura valeu para as empresas privadas, porque eu acho que as empresas que têm sucesso são aquelas que conseguem ter internamente esse tipo de dinâmicas. Muito bem, Muito são. fantástico. Esta questão do brilho profissional, não é? E ser accountable, também usando aqui este. Mais um. Assim. Pois é incontornável. Exatamente. Ó Jorge, nós vivemos em plena era digital, não é? Onde a segurança da informação acaba por ser um fator extremamente crítico. Quais é que são, atualmente, os desafios das empresas e dos governos em relação a este tema da segurança da informação? São muitos, porque, no fundo, por segurança da informação, as pessoas detectam um palavrão, mas no fundo, para os técnicos, é tudo aquilo que tem a ver com a proteção do know-how, com a proteção do conhecimento, seja de uma pessoa individual, seja de uma pessoa coletiva ou empresa. E porquê? Hoje, a maior parte das empresas não tem grande segredo no seu negócio. Mas muitas empresas, sobretudo as tecnológicas, aquelas que fazem investigação científica, vivem desse segredo, vivem da proteção da sua informação. Depois há todo um conjunto de empresas que não têm nenhum segredo na sua atividade para além do segredo comercial, não obstante tomam conta dos vossos segredos. O que é que isto quer dizer? Uma seguradora, qualquer escritório de advogados e uma sociedade médica toma conta dos vossos segredos. As pessoas vão lá e confiam que aquilo que é a nossa informação privada, seja de saúde, seja de vida familiar, seja protegido. Portanto, essa informação tem que ser protegida e hoje há responsabilidades até com o RGPD podem vir a ser grandes do ponto de vista financeiro para incumprimentos, sobretudo incumprimentos culposos, ou seja, quando há culpa de quem tem que tomar conta disso. Agora, para a segurança da informação concorre um conjunto de coisas. Concorre a segurança física, que é a proteção das empresas, as câmaras, os alarmes, quem entra, quem sai, o controle de acessos, e concorre os nossos próprios procedimentos. Se nós partilhamos passwords em toda a empresa, se nós não temos uma cultura de segurança mínima dentro da empresa, estamos a pôr-nos a jeito para ataques mais complexos, que são os ataques do mundo digital, que já são segurança da informação, mas são dentro da segurança da informação cibersegurança. Ou seja, que não são coisas que têm a ver com o homem, com a pessoa humana,
mas tem a ver com a máquina, a forma como se faz, o phishing, etc. E, portanto, hoje é fundamental para o desenvolvimento das empresas e da sociedade em geral. E Jorge, justamente sobre essa questão, com essa rapidez que está acontecendo, né, o desenvolvimento, principalmente por parte da inteligência artificial, é possível ter controle sobre isso? Como que isso vai ser impactado, essa parte da segurança? E eu pergunto justamente porque, pronto, eu também, cada dia que passa, estou mais próxima disso e eu percebo que tem muitas coisas que vão facilitar para as empresas, né? Mas tem um lado preocupante disso tudo, que é essa exposição de dados das empresas. Bom, para explicar isso um bocadinho mais, de forma um bocadinho mais prosaica, isto é como no jogo de futebol. O atacante tem sempre vantagem. Sobretudo se o atacante começa a desenvolver tecnologia que a defesa não está preparada. E, invariavelmente, quem defende, quem protege, vem sempre um pouco atrás de quem ataca. Porque nem que seja aquele microsegundo de vantagem da imaginação e já está. Agora, hoje em dia há muitas formas, da mesma forma que a inteligência artificial está a ser usada ou vai ser usada para um conjunto de coisas positivas, vai ser usada também, invariavelmente, para questões negativas. Eu acho que o que vai acontecer é que as mesmas empresas que desenvolvem e que trabalham em inteligência artificial também estão a trabalhar em contramedidas. As coisas têm que ser reguladas, mas há sempre, os Estados vão naturalmente regular o uso da inteligência artificial. Mas é como hoje com a internet, há sempre um espaço em que o controle do digital não é tão grande como o controle do real. Porque o que nós temos hoje são duas sociedades, na prática, a sociedade real, onde nós estamos agora, e a sociedade digital, que é onde estão os nossos avatares, onde estão o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso LinkedIn, o que for, ou o nosso blog, o que entendemos. Essa sociedade hoje é cada vez mais uma duplicação da sociedade real. A diferença é que, enquanto na sociedade real nós temos polícia, tribunais, temos condução, linhas de trânsito, sabemos que não podemos virar à esquerda em certas zonas, na digital não é bem assim. O controle é bastante mais ténue, mesmo as fronteiras entre os Estados não existem. As redes são relativamente abrangentes. Hoje, o digital, o grande problema do digital é essa falta de controlo no bom sentido. Por um lado, é um espaço de liberdade, mas como é um espaço de liberdade não, muitas vezes não verificado, quando há um espaço de liberdade, ou freedom em inglês, não há liberty. O que é que isto quer dizer? Não há proteção dos direitos civis, não há proteção dos direitos humanos, não há certas coisas, há uma tendência para o abuso, porque não há quem controle, não há quem fiscalize. Portanto, é mais fácil insultar Até por, na até por internet. conta dessa segurança cibernética também é uma coisa complicada, não é uma coisa é, tão simples no que eu digo na parte da inteligência artificial. Sim e não. Ou seja, os meios é que são diferentes. Por exemplo, nós continuamos a ter no mundo real, continuamos a ser difícil, por exemplo, controlar tudo o que se passa no oceano. É muito difícil controlar tudo o que se passa num espaço como o deserto. O mundo ainda oferece dificuldades. A internet e o mundo digital oferece isso em quantidades absurdas, porque estamos a falar de dados e estamos a falar de grandes quantidades de dados. E essas grandes quantidades de dados é como ter um oceano imenso em que temos que procurar, no fundo, a agulha do palheiro ou o pequeno barco que navega alguns no oceano. Não obstante, o que acontece é que no oceano, no mundo real, os poderes que nós conhecemos, os Estados, as Forças Armadas, as forças policiais, estão habituadas a lidar com uma determinada realidade. O empenho que se pôs no mundo real ainda não é o empenho que se pôs no mundo digital. Por isso é que as pessoas hoje sentem que é mais fácil cobrar coisas na internet, é mais difícil, por exemplo, ser accountable na internet, por exemplo, alguém que insulta alguém numa rede social. Se for na vida real, corre um risco. Claro. E é fácil identificar, a polícia dizer: aconteceu, este senhor insultou-me. Na internet as pessoas não dão valor porque pensam que é uma extensão da privacidade. As pessoas escrevem no Facebook, escrevem no LinkedIn ou no Instagram como se acham que estão em casa no seu quarto, ligados ao seu telemóvel, no seu espaço privado. Utilizando aquela expressão antiga, não andamos na escola juntos, não é? Portanto, não é? Jorge, tu tens sido uma pessoa muito presente em alguns programas de televisão por seres uma voz, de alguma forma, conhecedora daquilo que é a realidade e o estado do mundo, não é? Portanto, és uma pessoa com uma opinião muito própria. Eu gostava de perguntar, quando tu olhas para aquilo que é o estado atual da vida da sociedade portuguesa, da sociedade mundial,
Para onde é que este mundo está a caminhar? Não sei, posso dizer para onde é que estamos a caminhar, mas posso dizer que estamos claramente num momento de transição. De, com- Nós habituamos-nos a pensar que, e isso ainda é uma espécie de pensamento recorrente, muita gente diz, temos estabilidade. Não há estabilidade. Pois. A mudança é uma constante. A única coisa que efetivamente nós podemos dizer que existe diariamente é a mudança. Todos nós mudamos, envelhecemos, aprendemos, fazemos tudo. A gestão da mudança é fundamental. O que temos de vez em quando é processo de mudança acelerada. E o que eu acho que estamos a viver agora, não tanto em termos nacionais, porque em termos nacionais estamos ainda com uma decalagem em relação ao que está a passar em alguns espaços do mundo. Quer dizer, sofremos agora uma ligeira aceleração Sim, aqui. mas quase uma aceleração político-mediática que não estava prevista, mas que pode acontecer sempre. Não é diferente do que aconteceu hoje, do que podia ter acontecido há 6 anos ou que aconteceu há 2. São processos de aceleração, efetivamente, de mudança que não previstos, mas não significa que estamos a mudar de mundo. O que está a passar em alguns aspectos do mundo, estamos a mudar de era. Estamos, de alguma forma, estas mudanças podem demorar um século. Mais perigosas? As mudanças são sempre algo caóticas, não é? E há sobretudo determinados períodos, quer nos Estados, quer na comunidade internacional em geral, há sempre determinados períodos que são mais caóticos do que o caos normal. E, por exemplo, nós tivemos os momentos das revoluções, o 25 de Abril, que não é a mesma revolução, mas uma mudança acelerada, a Revolução Soviética, todos esses momentos dentro da política, como também temos coisas que advém de casos naturais, de terremotos, não é? De grandes incidentes naturais que afetam de tal maneira as comunidades. O que eu acho é que o mundo hoje, o mundo político, o mundo geopolítico está a mudar. Está a mudar, a correlação de forças está a mudar, surgiram novas forças e novas práticas e temos que pensar bem para onde é que vamos, porque há coisas que vão ser inevitáveis, mas nestas alturas é importante atermos aos valores. É importante saber o que é que queremos e o que é que não queremos, para podermos saber o que é que está, de que lado é que estamos. Porque quando nós olhamos para o mundo, e o mundo em vários países, em várias áreas, é feito o mundo não evolui apenas. Não vai só num caminho do bem, no caminho de sermos mais perfeitos. Há países no mundo que regrediram imenso, em que as comunidades regrediram imenso. Regrediram em termos de riqueza, em termos de poder militar, em termos dos direitos das mulheres. Por exemplo, no mundo islâmico, o Afeganistão, o Irão, o Iraque, eram países que já foram países modernos, relativamente ricos, com alguma igualdade entre ambos os sexos, onde a religião não tinha um peso tão dramático, e hoje regrediram na Idade Média. Não é? Claro, claro. E pegando exatamente nesse tema, na parte geopolítica, Jorge, está em rápida mudança, não é? Quais é que são, assim, então, as tendências globais que mais o preocupam em termos da segurança e desta estabilidade internacional, tendo em conta essas forças, não é? Alguns países avançam, outros retrocedem. Hum. Qual é a sua visão sobre isto? Eu acho que há uma coisa que, na minha opinião, está francamente ameaçada, que é o espaço democrático de direito. Nós que vivemos na Europa temos a noção de que a democracia é uma coisa que já é um ganho e que chegamos a um ponto final, a um ponto de chegada. Nós chegamos, estamos em transição e é apenas um oásis, para nós, é um oásis dentro do mundo inteiro. Nós somos claramente minoritários. A democracia, os direitos sociais e garantias são claramente minoritários. Os países em paz, como dentro da Europa, que somos países relativamente em paz, relativamente seguros, são também uma exceção. Não há países, em toda a África não há países como na Europa. Em toda a Ásia, quase todos os países têm problemas internos, com conflitos internos, com guerras, com fome, com doenças. E, portanto, as condições de base para uma democracia funcional mínima existem na Europa e pouco mais. Canadá, alguns países da América Latina, alguns países do Extremo Oriente, mas somos uma minoria. E, portanto, essa percepção de que somos uma minoria sob ataque, sem que isso tenha aqui uma tentativa de induzir medo, porque já temos medo demais, mas temos que ter noção, temos que acordar para a realidade e temos que ter noção de que somos essa minoria e não somos uma maioria. Já fomos e tivemos a ideia que éramos uma maioria porque éramos ricos, éramos dominantes. Hoje não somos nem tão ricos nem tão dominantes. E tínhamos uma moeda forte, Temos ainda. e temos ainda, mas já mais enfraquecidos. Não somos, exato, já não somos dominantes, exatamente.
Bom, tendo em vista que Portugal é considerado relativamente seguro, né, um país seguro na questão das seguranças públicas, de toda essa parte da segurança nacional, o que que pode ser feito, como que o Jorge acredita que quais as ações que podem ser feitas para se preparar melhor para essa parte da segurança aqui em Portugal, o que que pode ser feito? Não é preciso muito, em relação a Portugal não é preciso muito. Eu acho que o que falta neste momento à sociedade portuguesa, falta aliás à sociedade europeia. Nós somos uma sociedade relativamente confortável, as pessoas acomodaram-se um pouco. As questões que eu estava a dizer antes, nós não as sentimos tanto, não sentimos, como dizia bem, os problemas de segurança, apesar de tudo, somos um país tranquilo, temos as nossas coisas, temos aqui além problemas, não estamos imunes a eles, ninguém está. Mas somos um país relativamente tranquilo. Os países europeus quase todos são relativamente tranquilos. Não se tem que lutar para sobreviver para chegar a casa. Sim. Não tem que se lutar para evitar que uma doença nos atinja constantemente, porque é o que acontece em muitos países africanos. Portanto, temos vários tipos de ameaça, mas elas são muito menores, porque as nossas vulnerabilidades também são muito menores do que outros países. O que é que, não obstante, nós temos que pensar? Nós somos pessoas, homens e mulheres. eh, a sensação de segurança não nos faz mais fortes, faz-nos mais Uhum. fracos. A tendência é que as gerações se encostem à bananeira, desculpem a expressão. Já nós vamos usar, Sim. e se encostem na perspectiva de dizer: eu tenho isto por adquirido. Eu tenho por adquirido que os meus pais trazem comida para casa. Eu tenho por adquirido que eu tenho um carro aos 18 anos. Eu tenho por adquirido que vou sair à noite, se uma senhora, e que ninguém me toca e que as coisas vão correr bem. Esse ter por adquirido leva-nos a baixar aquilo que são as nossas precauções, Uhum. aquilo que é a nossa propensão para diminuirmos o risco. O risco a que estamos todos sujeitos resulta de duas equações, de dois vetores de uma equação. Resulta das vulnerabilidades e resulta das ameaças. Se não existe ameaça, à partida, as nossas vulnerabilidades não são testadas. Mas se isto ser uma ameaça, a nossa vulnerabilidade é rapidamente testada. E, portanto, nós não podemos controlar as ameaças, mas podemos controlar aquilo que são as nossas vulnerabilidades. Sermos atentos, aquilo que ensinamos aos nossos filhos quando saíres à rua. E isto tem mais razão de ser quando o mundo hoje entra numa era de militarização, em que nós vemos países que, hoje na Europa, como nós, estão a pensar na reintrodução do serviço militar obrigatório, porque o nível de ameaça subiu e, portanto, as nossas vulnerabilidades são maiores face a esse nível de ameaça. Claro. O que eu acho é que geracionalmente nós não estamos muito preparados e, portanto, respondendo muito rapidamente à sua questão, cultura de segurança não quer dizer medo. É sabermos onde estamos e o que é que devemos fazer para nos protegermos a nós e aos nossos e protegermos, consequentemente, o nosso país. E depois temos uma noção que, infelizmente, defendermos aquilo que é nosso e a nossa forma de vida é uma coisa que, se calhar, vamos ser obrigados. A não ser que estejamos à vontade para vivermos como se vive no mundo islâmico, ou como se vive na Rússia, ou como se vive noutro país qualquer, desde que estejamos dispostos a aceitar as regras, façam favor. No fundo, é uma antecipação da segurança, não baseada na fraqueza, mas na força, não é? Na capacidade de resposta. Sobretudo na percepção do que é que temos que fazer para nos mantermos a funcionar e defender os valores, porque não é só a nossa vida, não é só a vida dos nossos. É também aquilo em que nós acreditamos. Quem é católico quer continuar a ser católico, quem é muçulmano quer continuar a ser muçulmano, quem vive livremente, uma mulher que quer andar destapada na rua, não quer ser forçada a ter um véu. Tudo isto, se esse é o modo de vida que a nossa sociedade nos permite e estamos confortáveis com isso, temos que o defender. Temos que o defender e muitas vezes podemos estar numa situação em que um dia tenhamos que o defender com armas na mão. Isso é chamado. Esperemos que nos funcione. Jorge, tu acabaste agora de referir a algo que também eu identifico-me com essa abordagem, que é, hoje os jovens têm muitas das coisas que eles têm é um dado adquirido para eles, daí que, enfim, hoje em dia se vivam, enfim, situações que têm que ver com conflitos geracionais. És um homem de valores. Que legado tu queres deixar para as gerações futuras, Jorge? Hum. Gostava de deixar um legado ou pelo menos um contributo, que é isso que eu faço. Eu não vivo da opinião, por exemplo, na televisão, não vivo do comentário geopolítico, não é a minha atividade profissional.
Faço isso porque há quem colecione selos, há quem colecione relógios, há quem colecione as moedas. Eu coleciono estudar e foi, no fundo, é o legado de 21 anos de trabalho de que eu investi pessoalmente nessa Nessa atividade. área. O que é que eu gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar conhecimento e uma boa cultura de segurança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o conhecimento e a segurança são duas faces do mesmo lado. Por um lado, a segurança começa por conhecermos a ameaça. Começa por sabermos Ter o a que é que nos consciência. pode atacar. Começa também por sabermos onde é que somos fracos. Se eu sou fraco porque tenho uma limitação física, se eu sou fraco porque tenho uma carência qualquer, se eu sou fraco por qualquer, porque ninguém tem a força toda, também de dizer já. Eh, Nós temos que pensar sobre isto e temos que trabalhar nesta perspectiva. E isso tem que ser trabalhado educacionalmente. Não é só a segurança e a defesa que me preocupa nas novas gerações. Preocupa-me o conhecimento sobre tudo aquilo que como a sociedade funciona. Preocupa-me a indolência, por exemplo, em lidar com os assuntos relacionados com o trabalho. Preocupa-me a pouca vontade em procurar obter, em procurar ter. Preocupa-me, por exemplo, a passividade em relação à informação. E isto é uma parte do conhecimento. Com isto eu termino a minha resposta. Nós não vivemos já num paradigma em que quase todos nós, pelo menos nós os dois, as senhoras são mais novas, têm outro paradigma já, nós os mais velhos, lidamos com um paradigma que é um paradigma da falta de informação. Nós tínhamos sorte, ficávamos felizes quando encontrávamos um livro, quando tínhamos um acesso a uma informação específica, quando Claro. líamos o jornal. Eu lembro-me do meu avô ler o jornal e eu estava à espera religiosamente para acabar. Exatamente. Exatamente. Hoje em dia o paradigma é diferente. Hoje temos um paradigma de equivocidade. O que é que isto quer dizer? Já não temos falta de informação, temos excesso de informação Excesso. ou informação conflituante. Exatamente. Logo, aquilo que é necessário hoje para os jovens e mesmo para os mais velhos não é tanto saber arranjar informação, é ter a força e a capacidade de filtrar a informação, fazer escolhas acisadas, fazer escolhas dizendo isto não me interessa, esta informação é falsa, esta informação é desinformação, isto tem um objetivo claro e saber filtrar, saber usar capacidades analíticas para poder pensar melhor. Claro. Esse tipo de instrumentos é uma coisa que eu me bato permanentemente, porque é também a única forma verdadeiramente de contrabalançar a desinformação. E quem faz a desinformação tenta apenas uma coisa, tomar conta de tudo. O Jaja, eu gostava de aproveitar e fazer mais uma questão aqui, justamente em relação a isso, né? O teu ponto de vista, como é possível preparar, quem sabe, os pais para terem esse tipo de conversa com os adolescentes, com os filhos, porque essa questão, né, de ter essas facilidades e essa busca por esse excesso de informação, mas que não é conhecimento, faz com que gere muitas vezes grandes conflitos na cabeça dos adolescentes e as coisas, né? Os conflitos vão sempre existir. Se há coisa que eu tenho a certeza é que eu sou pai de adolescentes e ele, já tenho dois que não são, mas vão sempre existir. E fui filho adolescente também. Os filhos não deixam de ter sempre uma fase do seu crescimento por oposição aos pais. E sobretudo em relação ao pai. Sobretudo não ao pai, mas à autoridade paternal. Pode ser da mãe, pode ser do pai. É uma medida da nossa evolução. Mas o que eu acho é que as gerações dos pais também falharam em alguma medida, porque nós fomos educados, as gerações a que eu pertenço e as que vêm a seguir a mim, e talvez a minha geração que veio antes da minha. Falharam porquê? Porque foram gerações que vieram de períodos de dificuldade. E os períodos de dificuldade, a tendência é tentarmos dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos. O que é fantástico. Mas dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos não é, de alguma forma, tirar-lhes os dentes e desprepará-los para o mundo. Porque senão eles vão chegar cada vez mais tarde. Antigamente um homem era homem aos 18 anos. Ia para a tropa. Sim. Muitas vezes casava aos 19. Hoje temos crianças de 25 anos e os jovens empresários já estão nos 45. Os jovens. Os jovens apenas. Quer dizer, isto é assustador. É assustador. Quando ainda por cima temos um salto geracional em que hoje temos um futuro cinzento. Um futuro cinzento porquê? Porque os nossos mais velhos são cada vez mais velhos. E felizmente que assim é. Por muito que nós não queiramos dizer que não gostaríamos de trabalhar aos 70 anos, tendencialmente, e sobretudo quando o trabalho é intelectual, vamos ter que trabalhar, não é vamos ter que trabalhar, vamos querer trabalhar para lá dos 70 anos, desde que tenhamos condições para isso. Portanto, acho que os pais podem fazer muito, sim, nesta perspectiva de recuperarmos aquela ideia
que se calhar gerações anteriores tinham melhor do que as nossas últimas 3 gerações, que é os filhos vão ter que enfrentar um mundo que é doloroso. Mesmo que tenham a proteção dos pais, eles têm que ser preparados fisicamente e intelectualmente para esse mundo. Porque a paz não é um ganho adquirido, a democracia não é um dado adquirido. Enfim, Jorge, será que vamos aqui hoje reinventar algo que ainda não reinventámos? Que este é o 10º, enfim, já por aí conta, mas eu acho que o Jorge será um convidado muito especial para um debate não sobre sistemas, segurança, procedimentos, mas sobre algo que é muito importante hoje levarmos a quem nos está a ouvir, que é uma receita ou uma possível receita para orientações de como se devem, se calhar, fazer as coisas que hoje em dia, se calhar, muita gente até precisa. Se calhar é muito importante o Jorge dar aqui um contributo, porque tem uma visão muito abrangente e uma visão sistémica, utilizando aqui um termo que é muito utilizado aqui pela Alexandra, que é a visão sistémica, que é tu analisas o mundo por sistemas, claro. não é? Claro. E isso dá-te uma panóplia, uma amplitude fantástica. Portanto, eu estive a ouvir as tuas palavras agora, nesta última intervenção, fiquei maravilhado. E essa, Até porque me revejo muito naquilo que tu estás a dizer. E hoje em dia as pessoas às vezes olham para mim como um ET quando eu falo de certas coisas. Epá, mas então, Mas é necessário espírito crítico, não é? Podemos ser pessimistas. Não nos deixamos cativar pelo pessimismo. Não nos deixamos raptar pelo pessimismo. O ser realista implica utilizar uma frase que alguém uma vez colocou numa chávena de café do Starbucks, que é preparar-nos para o pior, esperando o melhor. O dever dos pais é isso. Preparar-nos para o pior e esperando o melhor dos nossos filhos. Se fizermos isso, as coisas... estamos bem. Olha, Jorge, então com certeza que nós vamos fazer aqui um rewind, alguns aqui num futuro próximo, esperamos nós. é só, Agora iríamos. antes de tu o que é fazer, que continuar, só fazer um contributo sobre isso que tu falaste. Esse termo que, pronto, acabamos utilizando já algumas vezes aqui, que é sobre as receitas, porque as pessoas estão muito carentes de algo que vai fazer sentido na vida delas, porque esse excesso de informação também faz com que muitas vezes não se saiba para que lado ir, né? Então, quando nós temos pessoas conectadas aqui conosco, que já estão nos acompanhando, e o objetivo principal do Pontes do Futuro é justamente trazer essa reflexão acerca das coisas que nós podemos fazer daqui para frente para melhorar. Agora, convida o Jorge para fazer a nossa Não, ponte. e só para terminar, Jorge, quero-te dizer que ainda em modo on, que foi realmente para mim extremamente impactante ouvir aquilo que é a tua visão empresarial. Eu fico impactado quando acontece o quê? Quando vejo alguém que tem muita da minha filosofia de vida. É o caso. Bom, por alguma razão já nos conhecemos e nos damos bem, não é? E portanto foi extremamente impactante. Espero que para todos aqueles que nos estejam a ouvir também o seja. E nós agora iríamos terminar com uma imagem de marca nossa já, que é, eu sei que tu já viste o que era, porque estavas a ver lá fora, que éramos aqui a Fazer uma ponte. ponte para o futuro. E portanto, muito gosto. Ponte, Muito obrigado. Muito obrigada.